Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a sala do professor, sou o professor Jair de Paula e mais uma aula de geografia para o segundo ano. O tema de hoje é economia colonial e uso do território. Esse tema ele tem uma pegada histórica muito grande, tanto é que eu vou colocar dois links para outros vídeos no final dessa apostila para que vocês possam ter aí mais recursos. Para nossa aula de geografia, o que vai nos interessar é focar nesse processo histórico, econômico do período da colônia, no entanto, observando as transformações que tiveram lugar a partir desses elementos econômicos do período colonial. Quando falamos de economia, falamos desse conjunto de produções, esse conjunto de atividades que visam sempre a produção, a distribuição, o consumo de bens e serviços que são necessários para o ser humano e que geram valor econômico. Então, quando se fala de economia de um país, se fala de todos os bens, serviços e produção que contribuem de uma forma ou de outra para a economia daquele lugar. Já quando se fala de colônia, se está falando de um local que está sendo explorado por uma outra nação. É um território conquistado ou, entre aspas, descoberto por outra civilização e que agora essa outra civilização passa a ter direito de explorar o lugar desde o ponto de vista econômico, retirar suas riquezas, fazer a ocupação do local, etc. No nosso caso, o Brasil foi colônia de Portugal. Tanto é que hoje estamos falando o idioma português. Quem é colonizado é chamado de colônia. E o colonizador, ou seja, a nação que coloniza, que faz o processo de colonização, ela é chamada de metrópole. Nesse caso, a metrópole do Brasil na época da colônia era Portugal. Quando se fala de economia colonial, aquilo que dava dinheiro no Brasil na época da colônia, quando o Brasil é descoberto, passa-se também a explorar então o solo brasileiro, principalmente na extração de pau-brasil. O pau-brasil vai dar origem ao nome do Brasil. Ele era retirado logo a princípio da costa brasileira e conforme foi ficando escasso na costa, os indígenas passaram a ser utilizados para irem a mata dentro buscar esse material e vender ou trocar com os europeus. O pau-brasil ele era muito visado para a construção de embarcações, mas também pela coloração avermelhada que tinha o seu tronco, ele era utilizado para produzir um pigmento para as roupas, que na Europa passou a ser uma sensação. Os europeus passaram a desejar uma roupa com a tonalidade vermelha, que passou por sua vez a ser símbolo da nobreza, da realeza ou até de riqueza e poder, porque era algo, um produto raro, era algo de difícil acesso, portanto também custoso. Então, falando de economia na época da colônia, uma das coisas que foram objetos de movimento da roda da economia no Brasil colonial foi exatamente a extração de pau-brasil. Uma outra questão, falando de economia no Brasil colonial, é o escambo. E o que é o escambo? O escambo é o processo de troca. Quando não se tinha uma moeda estabelecida em qualquer civilização, a forma de comércio mais popular era o escambo. Você estabelecia um valor nesse sistema de troca e se trocavam as coisas. Quando os europeus chegam ao Brasil e têm o primeiro contato com os nativos, claro, existiam várias coisas que os europeus traziam e que os nativos não tinham acesso. Algumas ferramentas, espelhos, roupas, etc. E que a princípio os nativos poderiam se interessar. Por sua vez, os europeus queriam algumas coisas que os nativos tinham e se estabeleciam um plano de valor. Esse ponto de vista da troca dependia muito das duas partes envolvidas. Se estava bom para as duas partes, beleza. Então, o escambo foi esse movimento de troca de objetos. Tem inclusive uma charge aqui, né, que eu coloquei,
o europeu dizendo: você quer trocar esse colar de pedras amarelas por esse espelhinho? Aí tem a outra parte da charge que o indígena vai dizer: não, na verdade eu queria um iPhone. Mas o fato é que realmente algumas coisas que para o índio eram somente de adorno, enfeite ou algo natural e que não tinha valor nenhum, porque era algo próprio da natureza, ele via todos os dias, para o europeu tinha bastante valor, né? Aqui ele está fazendo um simbolismo: olha, eu troco o espelho por esse colar de ouro que você tem aí, né? Então esse é o escambo, uma outra forma de economia da época da colônia, as trocas entre as partes interessadas. Foi muito usado de 1500 a 1585. Uma outra forma de economia do período da colônia é o plantation. Ele ganha esse nome meio americanizado, né? E é, em resumo, a plantação de uma única cultura. A agricultura, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de espécie de plantas, né? Então, de repente ele planta soja em metade do seu território, na outra metade ele já planta milho ou já planta cana-de-açúcar ou algo parecido. Na época da colônia era muito comum que toda uma área de um certo proprietário se concentrasse, se focasse em uma única cultura. Como, por exemplo, esse terreno todo pertence ao fulano e ele está plantando apenas cana-de-açúcar. Aí esse processo de plantar uma só cultura é que se chamava de plantation. Uma outra forma de economia da colônia, da época do Brasil colônia, era a escravidão. Tanto do ponto de vista que o escravo ele estava envolvido em todos os grandes processos econômicos do Brasil, quanto do ponto de vista que a própria venda e compra de escravos se tornou uma forma de economia. Olha só, se tratava o ser humano, por ter uma cor de pele diferente, se tratava como se fosse um objeto, uma posse ou até mesmo um animal. Então, constantemente o dono de escravo precisava comprar mais escravos. Isso gerou uma economia paralela ao redor da escravidão. E com o passar do tempo, deixou-se paulatinamente de praticar a escravidão com os indígenas e se concentrou o processo de escravidão com os negros trazidos para o Brasil. O Brasil é, portanto, considerado um país escravista. Não só um país que possuía escravos, mas um país escravista, porque ele reunia essas duas características básicas que eu coloquei aqui. A primeira é que chegou um momento da história do Brasil que certos lugares tinham mais escravos do que pessoas livres. E essa é uma característica de um país escravista, a quantidade exagerada de escravos que ultrapassava a quantidade da população livre. A outra característica de um país escravista é o fato do negro estar envolvido, ou do escravo estar envolvido em todo o processo econômico. O negro era usado na produção do açúcar, da cana-de-açúcar, na extração de riquezas minerais, ou na plantação, na criação de gado, em todos os aspectos econômicos relacionados ao Brasil colônia. O escravo negro era utilizado. Então essas duas características fazem do Brasil um país que era escravista e não só portador de escravos. Falando sobre a cana-de-açúcar, nosso último elemento aqui da aula, a última forma de economia, né, da época da colônia. Falando especificamente da época do Brasil colônia, temos aí a cana-de-açúcar. Então, no início, essa cultura da cana-de-açúcar não era brasileira, foi trazida de fora. Percebeu que o solo brasileiro se prestava para esse tipo de cultivo. A cana se deu bem no Brasil e se tornou um carro-chefe aí da economia brasileira na época do Brasil colônia. A cana era plantada, colhida, processada, transformada em açúcar nos engenhos, que era um local também onde tinha a casa do senhor, do senhor, o dono de engenhos, e também era o local onde ficava a senzala, onde ficavam os escravos e onde ficava o engenho em si mesmo, que era o local onde a cana era processada. Essas formas de economia que nós tivemos aqui, a extração do pau-brasil, o escambo, o plantation, a escravidão e a cana-de-açúcar são os elementos básicos que vão formando esse cenário de transformação do espaço natural
do nosso território em espaços geográficos. Então, as comunidades, as cidades, os povoados, as regiões, os estados, eles vão se formar em torno desses elementos que dão condição de vida desde o ponto de vista do consumo, mas também condição de vida desde o ponto de vista da economia, de acréscimo de riquezas. Deixei aqui para vocês 2 links, um da Débora Aladim, ela é professora de História, e o link da Seduc, do Aula em Casa, para vocês darem uma conferida. Basta você vir na apostila que está junto com o vídeo, basta você vir aqui com o cursor do mouse, ou se estiver abrindo no celular, basta clicar em cima do nome ou em cima da foto, que vai abrir já o vídeo do YouTube aí para você assistir e ver mais detalhes sobre esse assunto. E aí vamos para a nossa atividade, nosso exercício, né? Primeira questão, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí a primeira coluna diz, sistema econômico baseado na troca. O que seria isso? Seria pau-brasil, plantation ou escambo? Você vai marcar aqui. Se você acha que é pau-brasil, coloca um aqui. Se acha que é plantation, coloca um aqui. Se acha que é escambo, coloca um aqui. E assim você vai fazer as outras questões também. Questão 2. Marque verdadeiro ou falso. Letra A. No período da escravidão, os negros foram preferidos em lugar dos indígenas devido à cultura indígena de não gostar de trabalhar. Será que isso é verdade? Será que isso é verdadeiro ou falso? Você marca o que você achar de acordo com o que estudamos na aula de hoje. Revise o material, revisa a aula, tá? Letra B. A escravidão no Brasil se tornou uma importante forma de economia. Será verdadeiro ou será falso? E a questão 3 diz, leia o texto da próxima página, gravando um áudio e mande para o professor. Depois que você vai primeiro ver o texto que está aqui na outra página, que é esse texto aqui, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Você vai ler esse texto aqui em voz alta, no telefone, gravando um áudio e mandar para mim, que é para mim ver como é que está a leitura de vocês, tá? Depois que você ler esse texto e mandar o áudio para mim, você vai mandar um outro áudio. Nesse outro áudio você vai me explicar o seguinte: o que você achou do texto? Tua opinião. Segundo, sobre o que ele fala. Você vai me explicar, o texto fala sobre isso aqui. E por último, que parte você achou mais interessante e por quê? Qual foi a parte que você mais gostou e por quê? Certo? Vai me fazer essas 3 observações nesse texto aqui, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E é isso aí, pessoal. Por último, tá aí as nossas redes sociais. Agradeço por terem chegado até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam as atividades, me entreguem, não deixe acumular, tá certo? Essa é a segunda. E se você assistiu esse vídeo e não assistiu o outro, procure aqui no canal. Você tem o primeiro vídeo, que é a primeira atividade de Geografia do 2º ano. Fui!